Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Hoje a gente discute como foram as eleições municipais em todo o Brasil. Entra em pauta também a vida na terceira idade. Então participe com a gente, o Redação Novo Tempo começa agora. Olha só, começando aqui o nosso Redação Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente começa mais um programa discutindo aí temas que nos chamaram a atenção, temas que são importantes e relevantes e, como sempre, a gente quer a sua participação. novotempo.com/jornalismo. Tem também as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. Se você não curtiu ainda a nossa página, por favor, dê o seu like lá, porque você sempre pode acompanhar não só as discussões aqui do Redação, mas também de todos os programas do jornalismo. Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Estamos esperando a sua participação, a sua presença aqui no Redação. Assim como todas as semanas temos Hélio Moura aqui junto com a gente. Tudo bem, Hélio? Tudo certo, Wagner. Um abraço para quem acompanha a gente pela televisão ou pelo rádio. Muito obrigado. André Leite. Oi, Wagner. Olá, amigos e amigos aqui da redação e daí também de casa que estão acompanhando a gente. Por último, mas de forma alguma menos importante... Eu gosto quando você fala assim, sabia? Suzane Lima. Tudo bem, Suzane? Tudo bem. Oi, gente. Meu abraço hoje vai para Ibitura de Minas Gerais, Dito e Raquel, Jeremias e Tainara e também para o Jonatas, Michele e Isadora. Um grande abraço para vocês. Deixa eu mandar um abraço para Leia, de Minas Gerais, que eu encontrei com ela esse final de semana, essa semana, aliás. Ela disse que não perde o Redação Novo Tempo, nem o Identidade. Um abraço para Leia. Vamos lá para os nossos destaques, então? Vamos. Hélio, começando com você, a gente viaja agora direto para Colômbia, é isso? La Colômbia, sim. La notícia va a ser em espanhol? Um país que, inclusive, está muito em foco agora para quem tem Netflix, né? Porque muita gente acompanha aquele seriado Narcos, que é ambientado na Colômbia e conta a história daquele, eu acho que o maior narcotraficante da história, Pablo Escobar. Mas a Colômbia tem problemas sérios hoje com a guerrilha, as FARC, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Já são mais de 50 anos de guerra posso chamar de guerra, né, um conflito armado entre as forças do governo e essas Forças Armadas dos rebeldes. E assim, havia uma expectativa muito grande em relação a um acordo de paz que colocasse fim de uma vez por todas a esse conflito, que já causou a morte de milhares de pessoas, muitos problemas na Colômbia, e um acordo foi fechado, né, com a ajuda, com a intermediação de Cuba. O presidente de Cuba, o Castro, Raul Castro, conseguiu conciliar aí as duas partes e foi fechado o acordo. Na semana passada o acordo foi assinado numa cerimônia bem bonita, que reuniu chefes de Estado de alguns lugares. Mas aí o presidente do país ele tinha a ideia de ir lá, quando ele foi eleito, o Juan Manuel Santos, ele disse que quando fosse conseguir fazer isso, ele queria que o povo aprovasse. Então ele promoveu um referendo e o referendo foi realizado no domingo, no mesmo domingo de eleições aqui do Brasil. E aí o referendo jogou tudo por água abaixo, porque a população não aceitou o acordo de paz. Porque o acordo de paz que ele propõe, além de encerrar com a guerra entre as duas partes, propunha a anistia, quer dizer, o perdão para todos os guerrilheiros, então eles não seriam condenados por nenhum crime, inclusive as mortes que eles causaram, tráfico de drogas, qualquer outro crime seria perdoado. Além disso, a proposta de que o grupo guerrilheiro se transformasse em um partido político. Então, principalmente essas duas coisas não foram aceitas pela população. Só que a população, majoritariamente, aparentemente aprovava a mudança. Só que no dia da votação foi um dia de clima muito ruim, com muita chuva, muita gente não conseguiu sair de casa para votar, então cerca de 60% dos colombianos não conseguiram votar. Então, 40% apenas votaram. E desses 40%, aí a maioria esmagadora disse não. E assim, quem aprovava e quem advogava pela aceitação do acordo nem fez tanto esforço assim, porque é como no caso do Brexit na Inglaterra, né? O sim parecia que ia ganhar, então
não foi feito tanto esforço, mas aí choveu, estragou tudo, e agora a Colômbia está numa situação complicadíssima, porque o acordo foi firmado, mas não foi referendado pela população, então agora fica meio que sem eira nem beira para saber o que vai fazer. Esse referendo aí, ele tem um valor definitivo no sentido de falar assim, porque, por exemplo, no Brexit, o referendo lá para sair do Reino Unido da União Europeia, o referendo era só num teor de pesquisa, né? Vamos ver o que a população está pensando e a partir disso a gente toma uma decisão. Nesse caso, o referendo era para definir o que ia acontecer mesmo? Nesse caso é o seguinte, no Jornal do Novo Tempo, na segunda-feira, a gente conversou com 2 especialistas em América Latina, um deles argentino, inclusive, e a gente perguntou isso, mas era necessário o referendo? Não era necessário o referendo. O governo tinha autonomia para fazer o acordo com as Farc e aprovar esse acordo e pronto, está feito e está acabado. Mas o Juan Manuel Santos prometeu desde sempre que ele não ia fazer sozinho, que ele ia querer a aprovação do povo. Então, ele não pode agora voltar e dizer, não, fiz, mas vocês não concordaram, vou fazer o que eu quiser. Então, acabou saindo um tiro no pé. E ele queria jogar para a galera, porque ele tinha a convicção de que todo mundo ia aceitar. E claro, né, se fosse só um acordo para acabar com a guerra, todo mundo quer a paz. Mas aí teve essa reviravolta e agora eles têm que ver o que vão fazer. As Farc já disseram que vão manter o cessar-fogo enquanto se discute o que fazer daqui para frente, mas a situação ficou complicada. Complicada mesmo. Eu só ia comentar que eu achei legal no meio desse turbilhão, uma ação que eles fizeram, acho que uma ONG, na praça, assim, eles colocaram uma fileira de cadeiras, uma de frente para a outra, um sim e um não, né? Então as pessoas, pelo sim, sentavam de um lado, pelo não do outro lado, e elas conversavam entre elas, né? De duplas, né? Sim. Um de frente para o outro, e dialogavam, por que sim, por que não. Eu achei muito legal, porque às vezes as pessoas partem para violência, nesse caso foi de conversa, de discussão. Muito bom. Agora, o destaque do leite é muito curioso, que o pessoal do Oriente trabalha muito intensamente. Eu sabia, eu tenho uma cunhada que trabalhou na China, ela faz revelações incríveis. A pessoa não para nem fazer uma refeição, vai comendo no computador assim e trabalhando, não para de trabalhar. Agora, que as pessoas estavam morrendo por causa disso, eu não sabia. Tem uma coisa interessante do Extremo Oriente ali, né, que você pega ali a China, os tigres asiáticos, Japão, etc., que eles têm é uma coisa que muita gente que vê mangá, esses desenhos japoneses já percebeu. Às vezes tem muitas ideias que eles colocam numa palavra só, né? E os japoneses têm uma palavra específica para quem morre de tanto trabalhar, que chama, eu não sei se vou falar certo aqui, mas acho que é karoshi. E aí... Você é a pessoa mais indicada nesse sofá para fazer essa leitura. Estou fazendo há 2 meses aula de mandarim, outra coisa. Não, mas tá tudo ali. Não, mas é que nem alguém falar assim, vocês aí do Brasil tudo falam espanhol. A gente não é a mesma coisa, não. Pode ter semelhança, mas não é. Mais próximo que a gente. Eu nunca tinha tido a oportunidade de dizer nesse sofá que o Leite faz aula de mandarim. Ele faz. Você procurou uma, né? Procurou uma oportunidade. O que é isso que ele falou? Hanhao, muito bem. Tá. Então, vamos lá. Aí... O que acontece? Por que eles têm usado essa expressão? Porque tem sido cada vez mais comum muitas pessoas morrerem de tanto trabalhar no Japão. E apesar de a gente estar falando disso agora, 2016, esse não é um fenômeno novo. O Ministério da Saúde japonês identifica esse tipo de situação desde 1987. Só que, com o passar do tempo, isso tem aumentado e está gerando um debate na sociedade japonesa em torno do seguinte sentido: de quem que é a culpa do pessoal estar trabalhando tanto assim? Será que a gente deveria começar a limitar a quantidade máxima de horas que uma pessoa pode trabalhar aqui para que isso não aconteça? E o duro é que, assim, isso não é algo que acontece tanto. Bom, até tem no que a gente pode chamar assim de chão de fábrica, funcionários de uma determinada fábrica que estão na linha de produção, alguma coisa assim. Mas isso acontece muito entre altos executivos. Então, é o que você falou, o cara mal faz uma refeição e tal. E aí o que chama muita atenção é que não é que a pessoa, ela de repente tá lá e de repente tem um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo assim. Ela pode até estar relacionada a alguma coisa relacionada ao sistema circulatório, mas a pessoa tem uma espécie de morte repentina. Por quê? O corpo desliga. O corpo desliga, está exausto. É como você está usando o computador, de repente demais, o computador esquenta demais, ele apaga. Então, isso é uma coisa muito séria, né? É uma situação específica do Japão que a gente está trazendo,
mas a questão de workaholic, a pessoa que trabalha muito, é uma situação problemática em diversas partes do mundo, né? Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Suzane, Outubro Rosa, essa campanha que todos os anos contribui muito, né, para a diminuição do câncer de mama. A gente está vivendo mais um Outubro Rosa. A nossa representante rosa do grupo falando sobre isso. Faltou o lacinho, né? No combate, né, gente, que Deus me proteja para não ser essa representante aí desse número que eu trouxe aqui para vocês. Eu gostaria de começar falando dos alertas, porque assim, é tão comum a gente hoje ouvir falar sobre câncer, e ainda mais câncer de mama que é tão comum, que parece que soa aos nossos ouvidos como uma doença já tão comum e a gente não se preocupa com ela. Mas é a segunda causa de morte entre as mulheres, entre morte com mulher, é o câncer de mama. Tem um outro dado aqui que eu trouxe, que a cada 4 novos casos de câncer, 1 é o diagnóstico de câncer de mama. É muito raro antes dos 35 que isso aconteça, mas não significa que quem está acima dos 35 está fora dessa faixa etária. Mas a preocupação maior é para quem está realmente acima dos 40, que tem que fazer a mamografia anualmente, é um alerta que os médicos fazem sempre. Eu vi uma entrevista que eu achei bem legal, porque como o Outubro Rosa é bem massificante as informações sobre o câncer de mama, muitas mulheres até se desesperam, mesmo que não tenham aí 40 ou acima de 40, a querer ir e realmente fazer uma mamografia e tudo mais. Só que os médicos dizem o seguinte, se você não tem nenhum fator de risco, inclusive o genético, alguém na família, não tem essa necessidade de você fazer, porque nessa faixa etária, a mama da mulher ainda é muito consistente, então o processo é doloroso, eles não conseguem ter um diagnóstico muito preciso. Então, realmente não há essa necessidade de que essas mulheres que estão fora de risco façam essa mamografia sem uma indicação. Mas tem uma diferença entre fazer a mamografia e o autoexame da mama, né? Porque eu conheço gente que é abaixo dessa faixa de risco aí de 35 anos, que já diagnosticou câncer de mama no momento certo, que é o momento que ainda dá para tratar e tudo mais, geralmente dizem que tem que fazer mensalmente a mulher o autoexame da mama. E isso em todas as idades. Isso, né? Em todas as idades, independentemente. Sim, mas uma coisa não anula não, outra. é isso que eu tô falando, só para ter uma diferença para o nosso telespectador e ouvinte do que é a mamografia, que é aquele que tem um exame, tem uma máquina que vai, aperta, comprime o seio e tudo mais, e o autoexame, que é uma coisa mais tranquila, que a pessoa pode olhar na internet como é que faz e ela fazer em casa para perceber se tem algum caroço, o autoexame tipo. É o que mais, né, todo mundo divulga essa informação e tem que ser feito sempre. Eu falei esse caso aqui porque antes eu tinha essa impressão que, tipo assim, então é melhor eu fazer uma mamografia logo, porque, né? Mas não, a idade certa é acima dos 40 anos. E só a nível de curiosidade, 4 cuidados, assim, muito importantes. Se você tem um caroço na mama ou axila, se você notou o endurecimento na sua mama, alguma secreção, seja incolor ou de sangue, principalmente vermelhidão ou inchaço, que seja incomum, então vá realmente ao médico, porque isso pode ser algum tipo de sintoma. E é engraçado porque, assim, tem como você prevenir, mas não tem como, talvez, você evitar que realmente isso aconteça contigo. Mas alimentação, exercício físico, eu trouxe aqui, acho que, se não me engano, reduzem até 28% o risco de sofrer de um câncer de mama. Então, achei muito legal. E só para terminar, uma curiosidade que eu achei interessante também é que o aleitamento materno, sabia que ele ajuda a reduzir o risco também do câncer de mama? É engraçado isso, né? Inclusive, foi feito um estudo no Mato Grosso, ali com uma aldeia indígena, de mulheres que tiveram filhos, porque as índias costumam, né, ou estar amamentando ou estar grávida. E realmente era quase zero o nível de câncer de mama nessas mulheres que amamentaram ou que tiveram vários filhos, em contrapartida com outras mulheres que não deram de mamar. Posso só aproveitar o gancho de uma coisa que a Suzane está falando, para dar um destaque que não é o meu destaque principal dessa semana, porque eu já dei, mas eu acho que tem a ver com um pouco do que você falou, a questão de alimentação e tudo mais. Uns dias atrás, o Globo Repórter, né, a maior emissora de televisão do país, a Rede Globo, falou sobre um estudo chamado Estudo Advento, que tem a ver com o estilo de vida saudável que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela prega para os seus seguidores, né, para os fiéis da igreja, como um estilo de vida que pode trazer uma saúde
maior qualidade e tudo mais. E como exemplo de caso, eles pegaram o médico que está fazendo esse estudo e ele perdeu, acho que 30 quilos, não foi? 50, ou mais, 50 quilos? Foi mais. E eu achei isso muito interessante porque, assim, isso mostra como é que uma religião pode fazer um efeito positivo na vida de uma pessoa. Obviamente que a gente sabe de questões que envolvem religião que são, a gente pode chamar assim, de transcendentais, ou seja, elas extrapolam o universo natural, palpável do que a gente vê, obviamente. Mas dentro das coisas que a gente tem no dia a dia, uma religião ela pode fazer a diferença se ela tem propósitos de fazer com que a pessoa tenha uma vida melhor, né? Equilibrada, né? Equilibrada. E aí, nesse caso, é o que esse estudo mostrou, e eu achei legal porque deu espaço no maior veículo de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, para o estilo de vida que a Igreja Adventista busca pregar, né? Pessoa com, sabe, uma alimentação equilibrada, como você falou, exercício físico, contato com Deus e tudo mais. E aí é interessante, né? Porque colabora ainda mais para a divulgação. Você falou do peso, ô Leite, e eu li lá, eu esqueci até de comentar, além da alimentação e exercício físico, lá falava do controle de peso, nesses 28%. Interessante, né? Muito bom. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, logo depois a gente conversa sobre eleições municipais. Foi final de semana passado, né? E o grande número de votos nulos, brancos e abstenções. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, não sai daí.